Imagina estar andando pelas ruas da sua cidade e, de repente, ver uma mulher dançando, sozinha, no meio da rua, sem música, sem motivo, e ela não para. Horas se passam, dias, e ela continua dançando. Logo, dezenas de pessoas se juntam a ela. Mas essa não é uma festa, é um pesadelo. Um por um eles caem no chão, com os pés sangrando, com o coração disparado. E o mais assustador, eles não conseguiam parar. Essa é a história da praga mais bizarra da Idade Média. A epidemia que fez centenas de pessoas dançarem até a morte. O início do surto. Quando tudo começou? Em julho de 1518, no coração de Estrasburgo, uma cidade do Sacro Império Romano Germânico, hoje parte da França, uma mulher chamada Frau Troffel saiu de casa e começou a dançar. Sem explicação, sem música, sem festividade. No começo, os moradores acharam que ela estava possuída, ou talvez só louca. Mas ela continuou. Dançou por dias inteiros, sem parar, nem para comer. Dormia por minutos e acordava já se contorcendo no ritmo da própria agonia. Em menos de uma semana, outras 30 pessoas se juntaram a ela. Homens, mulheres, jovens, todos se movendo como marionetes quebradas. E o pior, ninguém sabia por quê. As testemunhas diziam que alguns pareciam estar em transe, como se fossem controlados por uma força invisível. Outros choravam enquanto dançavam, implorando para que seus corpos parassem, mas os pés continuavam. Era como se as pernas tivessem vontade própria. Em algumas anotações da época, os vizinhos mencionam que os dançarinos não respondiam por si. Os olhos estavam vidrados, os músculos rígidos, e mesmo com fome e sede, eles continuavam. Ficava claro que aquilo não era teatro, nem ritual. Muitos moradores ficaram com medo de sair de casa. Temiam que aquela doença fosse contagiosa, não pelo toque, mas pelo olhar. Sim, alguns acreditavam que só de assistir os dançarinos por tempo demais, você podia ser puxado para a dança também. A dança fica mortal. Nas semanas seguintes, o número de pessoas dançando chegou a mais de 400. A cidade entrou em pânico, mas o mais aterrorizante ainda estava por vir. Vários dançarinos começaram a morrer. Sim, de tanto dançar, as pessoas morriam por exaustão, ataque cardíaco, derrame, desidratação. Muitos tinham os pés totalmente feridos, sangrando. Outros espumavam pela boca. Alguns gritavam enquanto dançavam, como se estivessem em dor constante, presos dentro do próprio corpo. O mais insano? Os registros mostram que alguns dançavam por até 6 dias seguidos. Imagina isso! Uma multidão, suada, ofegante, tremendo, e mesmo assim dançando até cair morta no chão. Era impossível ignorar. A cada nova manhã, o número de corpos aumentava. Padres tentavam exorcizar os dançarinos em plena rua, jogando água benta ou fazendo sinais da cruz. Outros cidadãos gritavam para que os doentes fossem isolados, expulsos da cidade ou queimados. A cidade virou um campo de agonia coreografada. Relatos apontam que alguns tentavam se segurar em paredes, postes ou qualquer coisa fixa, na tentativa desesperada de parar. Mas o corpo continuava, mesmo contra a vontade. Os médicos não sabiam o que fazer. Não existia diagnóstico nem tratamento. A medicina medieval, baseada em humores e crenças espirituais, estava completamente despreparada. E assim, enquanto a população desabava de medo, a dança continuava. A reação das autoridades. Desesperadas, as autoridades da cidade fizeram o impensável. Mandaram construir um palco. Sim, um palco. Contrataram músicos e até abriram um salão para que os dançarinos gastassem a energia e se curassem. Acreditavam que aquilo era algum tipo de febre dançante e que o melhor a se fazer era deixar o corpo se esgotar. Resultado: mais mortes. O número de mortos cresceu e as pessoas ficaram apavoradas. Até os religiosos da cidade começaram a dizer que aquilo era castigo divino. Outros achavam que era envenenamento ou até mesmo bruxaria. Mas ninguém conseguia explicar por que aquilo só acontecia com algumas pessoas e por que ninguém conseguia parar. Alguns conselheiros da cidade sugeriram que os dançarinos fossem levados para longe, mas a cidade temia espalhar o mal. Outros propuseram queimar todos os sapatos da cidade na esperança de quebrar o ciclo.
Ninguém sabia o que estava fazendo. Era puro desespero administrativo. Os músicos contratados tocavam incessantemente, muitas vezes até exaustos, ajudando a manter o ritmo que matava. O cenário parecia uma paródia cruel de um festival. Gente morrendo no chão, outros gritando e tambores batendo no fundo. Uma cidade inteira transformada em palco de horror. E no centro de tudo, uma mulher que apenas queria parar de dançar, mas não conseguia. Teorias mais bizarras e uma possível explicação. Séculos depois, historiadores, médicos e psicólogos continuaram investigando esse caso. E surgiram algumas teorias bizarras. A primeira é que as pessoas estavam sob efeito de um fungo alucinógeno presente em grãos de centeio contaminado, o ergot, que tem efeitos parecidos com LSD. Mas isso não explica por que só alguns foram afetados e por que continuavam dançando até morrer. Outra teoria mais aceita é que isso foi um caso extremo de histeria coletiva. Sim, um surto de psicose em massa causado por estresse social, medo, fome e opressão religiosa. A Europa naquela época estava passando por crises climáticas, surtos de fome e instabilidade política. A dança teria sido uma espécie de válvula de escape inconsciente que saiu do controle total. Alguns especialistas apontam que as pessoas viviam sob forte repressão sexual, religiosa e até emocional. A mente encontrou uma forma de libertação, só que de forma caótica e destrutiva. Outros historiadores chamam a atenção para o poder da sugestão naquela época. Bastava um ver, outro ouvir, e o pânico se espalhava como fogo. Uma teoria mais recente, porém polêmica, sugere que o surto poderia ter sido induzido socialmente por líderes religiosos ou autoridades locais como forma de manipulação, mas até hoje nada foi provado. E talvez seja esse o grande mistério: como centenas de pessoas podem perder o controle do próprio corpo ao mesmo tempo. O fim da epidemia, mistério e silêncio. O mais estranho é como o surto terminou. De repente, as pessoas simplesmente pararam de dançar. As autoridades mandaram os dançarinos sobreviventes para um santuário dedicado a São Vito, onde foram colocados em penitência. São Vito era o padroeiro contra doenças neurológicas e acreditava-se que ele poderia curar os afetados. Depois disso, a epidemia sumiu sem deixar rastros. Nunca mais aconteceu nada igual em Estrasburgo. Mas outros surtos menores de danças coletivas tinham sido registrados antes, na Europa medieval. E até hoje, ninguém conseguiu explicar com 100% de certeza o que provocou aquilo. O silêncio que veio depois foi quase tão assustador quanto o surto. As autoridades proibiram que o caso fosse comentado publicamente. Alguns manuscritos da época foram censurados e o episódio virou tabu. Por muitos anos, a cidade se recusava a falar do que aconteceu. Apenas monges e estudiosos mantinham registros discretos nos arquivos religiosos. Mas o trauma ficou gravado. Tanto que até hoje, na Alemanha e na França, existem danças folclóricas inspiradas no episódio. Claro, é em tom festivo, mas sempre com aquela pontinha de receio no fundo. Como se em algum canto da mente coletiva ainda existisse um medo de que isso possa voltar. Por que isso ainda nos fascina? A história da peste dançante de 1518 continua assombrando pesquisadores até hoje, porque ela mistura tudo que mais prende a nossa atenção. Um evento real e documentado, mortes inexplicáveis, comportamento humano fora do normal e a sensação de que algo invisível estava no controle. Essa praga revela o quão frágil é a nossa mente e como o corpo pode ser arrestado por forças que nem entendemos direito. E o mais curioso é que isso não é só coisa do passado, não. Na história moderna, já aconteceram casos parecidos com surtos de riso coletivo, ataques nervosos em massa e até desmaios sincronizados em escolas, fábricas e cidades. São episódios raros, mas documentados, mostrando que a mente humana é muito mais influenciável do que imaginamos. É quase como se existisse um botão escondido dentro de nós. E se as condições certas forem acionadas, estresse, medo, sugestão, pressão social, algo quebra o equilíbrio. E quando esse botão é apertado, o controle se perde. Esse caso também levanta uma pergunta desconfortável: o quanto somos realmente livres?
Será que decidimos por nós mesmos ou estamos mais vulneráveis do que acreditamos? O medo coletivo, a opressão, o desespero, tudo isso pode sim explodir em formas inesperadas. Em 1518, a resposta foi a dança. Amanhã pode ser outra coisa, algo ainda mais difícil de conter. Por isso, essa história continua tão relevante, porque ela mostra que a linha entre o normal e o absurdo é muito mais fina do que parece. A epidemia da dança é um dos maiores enigmas da Idade Média e, mesmo depois de séculos, continua nos fazendo perguntar: será que estamos tão no controle quanto pensamos? Se você achou essa história tão absurda quanto fascinante, comenta aqui embaixo. Você acredita que foi histeria coletiva ou algo além da nossa compreensão? E claro, se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque por aqui a gente vai continuar trazendo as histórias mais curiosas, esquecidas e chocantes do passado. Até o próximo mistério!